Olá e bem-vindo ou bem-vinda de volta ao Português with Leo. Quando aprendemos uma língua nova, uma das coisas mais difíceis de perceber são as preposições. Cada língua tem as suas próprias regras em relação à utilização de preposições e estas muitas vezes parecem meio arbitrárias, sendo muito difícil traduzir preposições de uma língua para outra. Hoje vamos falar sobre 5 verbos que são sempre, ou quase sempre, seguidos pela preposição em português. Antes de começarmos, não te esqueças de descarregar o PDF gratuito com o resumo desta lição, clicando no primeiro link na descrição. No PDF vais encontrar não só um resumo de toda a informação desta lição, como também muitos exemplos de frases, diálogos e exercícios para consolidares o teu conhecimento. Neste vídeo vamos por ordem alfabética e começamos com o verbo acreditar, que se traduz para inglês como to believe. Em inglês este vídeo tem alguma nuance. Em certas situações usa-se a preposição in e noutras não se usa nenhuma preposição. Por exemplo, diz-se I believe in modern medicine e John believes his wife. Em português é mais simples. Usamos sempre a preposição em depois do verbo acreditar. Por exemplo, eu acredito na medicina moderna, o João acredita na sua mulher. Repara que nestas frases usei na e não em. Isto é porque a preposição em é uma das 4 preposições portuguesas que se contraem com os 4 artigos definidos. Ou seja, esta preposição une-se aos artigos definidos o, a, os e as, formando 4 possíveis combinações: no, na, nos e nas. As outras preposições que sofrem este fenómeno são a, de e por. O nosso segundo verbo é basear-se. Este verbo é reflexivo e significa estabelecer uma base ou um fundamento para chegar a uma determinada conclusão ou para fazer determinada ação. Em inglês diríamos to base oneself e quando nos baseamos em coisas abstratas usamos on, mas quando estabelecemos bases físicas em determinado lugar dizemos in. Por exemplo, this story is based on real events. I'm based in Lisbon. Em português, mais uma vez, é mais simples. Usamos sempre a preposição em. Esta história é baseada em eventos reais. Estou baseado em Lisboa. Agora passamos ao verbo confiar, que se traduz para inglês como to trust. Em inglês, we trust someone, mas em português nós confiamos em alguém. Aqui vão alguns exemplos. Eu confio no meu irmão. Os cidadãos confiam pouco no governo. Outra forma de expressar esta ideia é com a frase ter confiança em. E mais uma vez, nesta situação, a preposição em é obrigatória. Aqui vão as mesmas frases. Eu tenho confiança no meu irmão. Os cidadãos têm pouca confiança no governo. Passamos ao verbo entrar, que se traduz para inglês como to enter e que significa passar do exterior para o interior, passar de fora para dentro, tanto no sentido físico, literal, como no sentido figurativo. Ou seja, tanto se pode dizer entrei num café como entrei numa relação. Repara que nestas frases usei num e numa. Isto é porque a preposição em é a única preposição que, para além de se contrair com os 4 artigos definidos, também se contrai com os 4 artigos indefinidos. Ou seja, esta preposição une-se aos artigos indefinidos um, uma, uns e umas, formando 4 possíveis combinações: num, numa, nuns e numas. Este fenómeno também acontece com a preposição de, formando-se as combinações dum, duma, duns e dumas. No entanto,
É mais raro e não costuma ser usado na linguagem escrita, apenas na linguagem oral. Normalmente escrevemos de um, de uma, de uns e de umas. O contrário do verbo entrar é o verbo sair, que, curiosamente, é seguido da preposição de. Por exemplo, hoje saí de casa. Finalmente, o nosso último verbo é o verbo pensar. Na maior parte das línguas, este verbo é seguido de uma preposição. Em inglês, essa preposição pode ser about ou of. Em italiano e francês é a, e em português é sempre em. Pensar em algo ou em alguém. Aqui vão alguns exemplos de frases. A Maria pensa muito no bem-estar da sua família. Estive a pensar em várias soluções para o meu problema. O Tiago pensou naquilo que tinha de fazer. Repara que na última frase usei naquilo. Isto é porque a preposição em, para além de se contrair com os 4 artigos definidos e com os 4 artigos indefinidos, também se contrai com os pronomes e determinantes demonstrativos, formando muitas possíveis combinações que podes ver nesta tabela. Este fenómeno também acontece com a preposição de, como podes ver nesta tabela, e acontece com a preposição a apenas com os pronomes e determinantes demonstrativos de terceira pessoa. Espero que tenhas gostado desta lição rápida de português. Não te esqueças de descarregar o resumo da lição, onde encontrarás mais exemplos de frases, diálogos e exercícios. Obrigado por assistires até ao fim e obrigado aos meus patrons que me apoiam todos os meses. Se gostaste deste vídeo, vais adorar este aqui.